Olá, sejam bem-vindos ao Insights TV. Hoje vamos ter a segunda parte da entrevista com Vinícius Dias, que é CEO da CWS Digital. Bom dia a todos, boa tarde. Boa tarde, já é a tarde aqui. Bom, pessoal, dando continuidade então à nossa conversa, Vinícius, uma coisa interessante que você estava comentando no outro vídeo, que é a respeito dos processos internos, né? Nós até comentamos um pouco de como que era essa questão do vendedor, da interação dele com os clientes, da força de vendas, utilizando uma ferramenta nova. E veio muito na nossa cabeça uma questão temporal, assim, né? Se você pegar bem, nos anos 80, a gente fala que foi a década dominada pelos ERPs, né? Com os grandes ERPs, fazendo a parte de produção, sistemas internos, né? Nos anos 2000, a gente vê surgindo os CRMs, que está olhando um pouco mais para o cliente, parte de pedidos, né? A empresa acha que o CRM estaria cumprindo essa função de olhar para o cliente, né? Hoje, com a transformação digital, como que é essa onda? O que a gente enxerga, né, de novidade? E como que isso tudo se conversa com ERP, CRM e, mais ainda, esses softwares, né? Eles estão conseguindo acompanhar essa evolução? Eles estão conseguindo acompanhar o que se chama de transformação digital? Vamos lá. Então, acho que seguindo um pouco a lógica que você colocou ali, dos anos 80, anos 2000 e agora, são softwares diferentes e são momentos diferentes. Então, os ERPs, eles tiveram um papel de trazer uma organização, injetar tecnologia dentro dos processos internos das empresas. É um software que a gente chama que é um software de back-office, né? Ele está virado para dentro do processo interno, dos processos das empresas. Em seguida veio o CRM, que trouxe uma visão um pouco mais próxima, né? Um pouco menos de processos internos e mais próxima do cliente. Então, o ERP estava muito ligado ao financeiro, à emissão de nota, a estoque, controle interno, controle de fluxo e processos internos. O CRM foi um software, nos anos 2000 apareceu como um software mais direcionado para o cliente, então como o próprio nome diz, né, um Customer Relationship Management, né, ele tá mais ligado a como é que você lida com o seu cliente, mas ainda assim virado para dentro da empresa, né? Ele procura entender um comportamento do cliente, saber o que o cliente, como o cliente está interagindo com a empresa, mas essa informação ou esse software é virado para dentro, as empresas, as pessoas de dentro da empresa que vão utilizá-lo e vão enxergá-lo. E aí essa é toda uma dinâmica ainda de back-office, ainda investimento nos seus processos internos. Isso vai impactar algumas áreas da empresa, mas, de novo, repito, são impactos de dentro. Claro que o cliente vai ser impactado na automação de comunicação, na forma como ele é abordado. As empresas que instalaram muito bem em CRM, elas têm um relacionamento com o cliente melhor, mas o cliente ele não enxerga muito isso, né? Talvez via mensageria, via WhatsApp, via e-mail, ou via o próprio contato mesmo do vendedor, que o vendedor agora tem mais informação que o CRM. O cliente sente, mas o cliente não utiliza a plataforma, né? O que está acontecendo agora é que existe uma terceira onda, que é a onda das empresas terem que ir mais próximo do cliente ainda, saírem mais de dentro e irem mais próximo do cliente. E aí que é isso que as empresas vão ter que entender, e esse é o processo mais doloroso que as empresas estão tendo dificuldade. Algumas já perceberam, as que estão mais avançadas já perceberam, que no fundo é uma outra onda de software que tem que ser instalada, né? É mais uma camada de software que tem que ser instalada. Então, o ideal é que as empresas acompanhem esse processo e tenham todos eles. Tenham um bom RP, um bom CRM e agora uma boa plataforma de front, que a gente fala que é esta nova tecnologia, que são tecnologias que estão mais próximas ainda do cliente, que começa pelo cliente, vai para baixo, vai para dentro. Então, é uma outra lógica. O importante das empresas entenderem que além de ser uma lição de casa que elas têm que fazer agora, que é construir essa camada em que o cliente usa o software também, junto com as pessoas internas. O cliente participa diretamente da utilização desse software, ou seja, na jornada dele, ele pega o celular e ele entra num sistema que é o sistema da empresa.
mas ele participa ativamente, ele pode fazer pedido, ele pode conversar, ele pode fazer tudo. Diferente de um CRM, que ele não participa desse software, né? Então agora, tanto o cliente quanto os vendedores e as pessoas internas da empresa utilizam esse sistema. Ele está integrado com o ERP, ele está integrado com o CRM, então é um software que ele se integra com os outros também. Ele se alimenta das informações que estão nesses outros dois que a gente falou, e ao mesmo tempo ele alimenta essas outras plataformas também. Então, as integrações têm que ser feitas, é uma troca de informação, e é o que a gente diz que você forma a tríade de software, né? Você ter os três hoje é você ser uma empresa mais avançada do ponto de vista de tecnologia, e aí de fato você conseguir ter a visão de que transformação digital é um sistema, é um software que você tem que instalar novo, que vai te dar a capacidade de utilizar muitas das tecnologias novas que existem disponíveis e dos ambientes digitalizados disponíveis também. O que eu quero dizer com isso? As APIs disponíveis em logística, os serviços logísticos hoje estão todos disponíveis em APIs, os serviços financeiros estão todos disponíveis em APIs. Você não consegue utilizar esses serviços com tecnologia de CRM ou com tecnologia de ERP, né? A grosso modo. Você tem que utilizar essa nova tecnologia, essa nova forma de executar, de produzir uma camada de tecnologia na sua empresa, esse software, né? E uma forma de visualizar isso também é visualizar os profissionais envolvidos. Então, os profissionais de ERP, eles são uma tribo específica, são pessoas que entendem de ERP, que hoje em dia até são pessoas que são, até na média, são mais velhas, porque esse processo já é antigo. Existe a tribo do CRM, então são empresas e profissionais que entendem de CRM e mexem em diversos CRMs que hoje existem no mercado. Então é um tipo de profissional também, são identificáveis, né? Você consegue traçar ali um perfil também dessas pessoas que entendem de CRM. E existe agora uma outra tribo, que é a tribo do pessoal de tecnologia, que mexe com plataformas de e-commerce, né, no fim, que no fim é a base da tecnologia para essa camada que a gente está falando, que é de transformação digital, de jornada digital para empresas de compra e venda, né? Empresas de compra e venda utilizam tecnologias de plataforma de e-commerce em geral para poder fazer esse processo de transformação digital. De novo, transformação digital para empresas de serviço são tecnologias que podem ser bem diferentes. Transformação digital para empresas de compra e venda, ela é feita com plataformas que utilizam tecnologia de e-commerce, mas não de e-commerce, né? Que utilizam esses profissionais, essa tribo de profissionais nova que são diferentes dos profissionais de CRM, que são diferentes dos profissionais de ERP. Então, as empresas têm que enxergar que elas têm que ter esses três tipos de profissionais trabalhando em conjunto, e eles são diferentes, pensam diferente. Mas se complementam, né? Eles se complementam, são complementares. Eles têm que se integrar, tanto pessoalmente quanto tecnologia. As pessoas têm que conversar, porque os processos todos são integrados. Mas qual tribo que é a CWS, então? A nova, né? A CWS é da nova tribo, usa tecnologia de e-commerce, usa tecnologia para fazer portal de navegação, para fazer busca, para fazer carrinho de compra, para se integrar nos serviços bancários, se integrar nos serviços logísticos, para fazer chat, enfim. Tudo isso são tecnologias que são deste tipo de profissional que trabalha nesse mundo de plataformas de front, né, que a gente fala. Não são os profissionais que trabalham com CRM, nem os profissionais que trabalham com ERP. A nossa tribo aqui, a tribo CWS Digital, é a tribo de profissionais que trabalham em front. Né? A forma de pensar é diferente. Você não pensa como back-office. Né? E a grande mudança de forma de pensar é essa ideia de pensar de fora para dentro. Né? O que vale é a experiência do cliente, não o processo interno. Enquanto que essas empresas de CRM e ERP, quando elas se deparam com projetos de transformação digital, a primeira coisa que essas pessoas pensam é: a empresa funciona assim, a gente precisa passar isso para o cliente. Né? O cliente, para fazer um pedido, ele vai ter que ter uma série de passagens ali na plataforma para obedecer os processos internos. Esse é o grande erro dessas empresas. O cliente adaptar a empresa, tem que ser ao contrário. Né? Eles enxergam sempre o problema da empresa como principal. Primeiro, o cliente tem que entender como é que a empresa funciona internamente,
enquanto que na tribo nova, né, das empresas de front, que a CWS Digital se encontra, o raciocínio é ao contrário, né? O cliente ele entra na frente e aí a empresa aqui ela tem que facilitar o máximo possível a vida do cliente e o cliente mínimo não tem que entender de processos internos. Essas plataformas elas fazem essa conexão entre simplificar a vida do cliente e conseguir passar para dentro dos processos internos da empresa o que for necessário para que o pedido aconteça. Esse é o grande desafio. Eu acho que eu tenho um exemplo. Você falando assim, me lembrei, porque uma vez eu estava no dentista e a secretária foi consultar um determinado produto para comprar no fornecedor, né? E ela não estava conseguindo acessar o preço porque ela tinha que digitar o código do produto, né, que estava do fornecedor. Ela não podia escrever lá com a resina, tal, e ver e consultar o preço. Eu acho que é isso que você coloca aqui, né? Eu acho que é essa... Isso é o típico caso de uma empresa de back-office ou de CRM RP que ela tentou fazer um portal ali para que os clientes façam o pedido e ela falar, não, agora eu me digitalizei. Isso não funciona, né? O que funciona em transformação digital é o oposto. É você enxergar o que o cliente tem, o que ele precisa de fato, qual que é como ele pensa, e aí você utiliza tecnologias para que adaptar o que ele pensa ao processo interno, a você conseguir receber corretamente essa informação e conseguir entender o que o cliente quer e o cliente, na verdade, também conseguir encontrar, e aí você ajusta. Então, existem muitas tecnologias que estão nessas plataformas, que está na plataforma CWS Digital, que permite que o cliente consiga, da forma que ele pensa, conversar com as pessoas internas da empresa e conversar e conseguir interagir de uma forma fluida e se atender totalmente, parcialmente, conversar com os vendedores, com as áreas, fazer follow tracking do pedido de uma forma simples, né? Então, justamente é isso que as plataformas que usam tecnologia de e-commerce sabem fazer muito melhor do que as outras plataformas. Durante esse processo, as plataformas de RP elas tentaram fazer CRM, né? Mas hoje em dia a gente sabe, né? Não foi com sucesso, né? Aquela ideia de como plataforma de RP ela não consegue pensar direito como um CRM, então a gente conhece muitos casos em que isso não foi um processo muito bem sucedido, né? Para você ser uma plataforma de CRM, você tem que ser específico. Agora está acontecendo a mesma coisa com essa nova onda. As plataformas de CRM ou de RP estão tentando também virar plataforma, fazer serviços de e-commerce, né? De usar tecnologias de e-commerce para empresas que compram e vendem produtos, mas está com as mesmas dificuldades, né? Não consegue pensar da forma correta, porque de certa forma está viciado no que é um CRM, ou está viciado no RP, o tipo de profissional é diferente, a formação é diferente e a tecnologia são outras. Um cafezinho com o nosso convidado? Não trouxe café para não atrapalhar vocês. Vocês querem café? Não, tá ótimo. É só ligar. Muito obrigado. Quanto pão de queijo, hein? Obrigado, Mari. Não posso deixar vocês com fome, né, gente? Gente, é sério, café vocês querem para poder ligar lá? Gente, essa é a Mari, nossa querida funcionária. Mari. E aí, coloca aqui tudo. A Mari é nossa funcionária mais antiga aqui, talvez. Mais antiga. Acho que a Mari é a mais antiga. Os fundadores. Juntos fundadores, Vão ser prestativos, vocês estão um lanchinho pra gente aí. Pois é. Ficamos até emocionados agora. Vamos lá. Não sei se eu respondi tudo. Não, tá ótimo. E você fala muito nessa questão de ser uma plataforma de front, né? No que é essa integração, né, de logtechs, de logística, né? Fintechs, que é financeiro, e esse lado também de busca, navegação, dessa usabilidade. Por que isso é tão importante para que a plataforma tenha valor? Para que realmente ela seja algo que realmente faça diferença na vida das empresas que estão adotando? Boa pergunta. Então, vamos lá. A gente enxerga que os clientes que compram e vendem produtos, que são distribuidores de forma geral, revendedores de produtos, eles têm 3 grandes funções.
A primeira função é atender os clientes, a segunda função é fazer a logística dos produtos e a terceira função é financiar os clientes. Então, você tem um distribuidor, ele em geral, ele tem essas 3 grandes tarefas para executar, né, durante o seu serviço, né, um serviço de distribuição. Então, reforçando, né, ele tem que atender cliente, ele tem que estocar o produto, entregar o produto e ele tem que financiar o cliente de certa forma, vender em 30, 45, 60, enfim, ter um balanço ali disponível para que esse produto fique estocado por um período, seja vendido e depois tenha um período de recebimento. Então, essas 3 funções, financeira, logística e de atendimento, elas têm que ser digitalizadas, né? Então, e isso está intrinsecamente ligado com o processo de transformação digital, né? Será que essas três principais funções de um distribuidor, né, quando o distribuidor olha para o processo dele, né, quando o distribuidor olha para a empresa dele, será que ele vai conseguir digitalizar? Né? O que é digitalizar essas 3 funções? E aí que entra as plataformas de front, né, que a CWS Digital se propõe a fazer, que é você agregar a digitalização a essas 3 funções. Vamos começar pela função logística. Então, a partir do momento que você tem a sua jornada digital, o seu cliente consegue conversar com você pelo celular, significa que ele consegue navegar pelos seus estoques pelo celular, ele consegue escolher, em uma medida que ele escolhe os produtos pelo celular, ele vai ter que escolher a forma de entrega. E aí o que você tem que fazer? A sua atual configuração de entrega, então os seus caminhões, as suas motos, os seus carros de entrega, enfim, o que você tem próprio tem que ser colocado dentro de uma plataforma, essa tabela de preços de entrega, de quando que vai ser frete grátis, quando que não vai ser, quando que você vai entregar, quanto tempo. Isso tudo pode ser inserido dentro da plataforma e vai refletir lá no cliente, e o cliente, na hora de fazer o carrinho, ele vai poder enxergar aquilo ali, ele e o vendedor também, né? Ele enxerga a mesma tela. Ele vai poder enxergar aquilo ali e escolher. Não, eu quero que me entregue tal dia, ou eu quero que me entregue desta forma que é mais barata, enfim. Ou seja, ele não precisou do vendedor, ou ele não precisou de um suporte muito maior ou de tempo para ele poder enxergar o que a empresa presta de serviço digital, de logística, porque esse serviço de logística foi inserido dentro da plataforma e agora está disponível na hora de fazer o pedido. Além disso, uma vez que você tem essa plataforma de front disponível, virada para fora e aberta a integrações de APIs com novas empresas logísticas, e a CWS já tem dezenas dessas empresas já conectadas nativamente, então isso facilita a vida de muita gente, além de você poder convidar novas transportadoras também. O que acontece é que você vai ter mais opções do que a atual opção que você tem. Então, hoje um distribuidor tem 3 opções de entrega, que são as entregas que ele faz e que um parceiro logístico dele faz. Quando você digitaliza, além dessas 3 opções, você vai poder oferecer para o seu cliente dezenas de outras opções que são parceiros da plataforma, né? Que são parceiros da plataforma e muitas vezes são parceiros do próprio distribuidor, que ele sabe que existem outras distribuidoras, mas por uma questão operacional ele não consegue ficar ofertando tudo para os clientes, porque senão demora muito para o cliente poder saber, entender. E agora que ele tem uma plataforma de front, de novo, não uma plataforma de CRM, nem uma plataforma de RP, uma plataforma de front em que o cliente está vendo ali também, que ela se integra nesses serviços de logística. A partir de agora vai ser muito rápido do cliente pegar e analisar se ele vai utilizar os 3 tipos de serviço de logística do distribuidor ou se ele vai usar um outro serviço disponível que está conectado em algum hub de logística que as APIs estão disponíveis e agora estão disponíveis para o cliente usar. Então esse é um exemplo de como a função logística, uma vez que a jornada digital está feita, né? Essa lição de casa está feita, a função logística do distribuidor agora ele tem mais opções e muitas vezes pode ter mais e melhores opções. Você cresce o seu nível de serviço para o seu cliente porque agora você está digitalizado. O mesmo processo análogo está em financeiro também. Você tem mais opções. É mais rápido de você informar seu cliente quais são as opções que ele tem. E além de ser mais rápido também, você tem possibilidades de dar mais opções de pagamento para o cliente. Então, às vezes, o cliente está acostumado a pagar em 30 e 60, em 2 vezes, né? 30 e 60 dias, isso é bem comum no B2B.
Mas agora que o cliente ou o vendedor consegue rapidamente colocar um carrinho, fazer um pedido, no momento em que ele está fazendo o pedido, ele pode escolher aquele 30 e 60 que ele falou, ou às vezes à vista, às vezes no boleto, tem desconto, todo esse processo de desconto, à vista ou não, até a própria logística também, dependendo do tamanho do cliente, tudo isso as plataformas, e a CWS tem isso muito bem, especializada nisso, ela consegue replicar. Né? Se ele pagar à vista é um preço, se ele pagar em 30 dias é outro preço, se ele pagar em 30, 60 e 90 é outro preço. Ele consegue replicar e ele consegue facilmente escolher, é muito fácil dele escolher. E além dele escolher o que a empresa já oferece, a empresa também pode se conectar com mais serviços dos bancos e oferecer diretamente para o cliente esses serviços de financiamento, por exemplo. Então a empresa passa a ter outras opções de financiamento que vai gerar um impacto no balanço da empresa. Muitas vezes ela pode trazer outros parceiros financeiros para poder financiar o cliente e ela receber à vista, por exemplo, e com isso você tem uma melhoria dos seus números financeiros, do seu balanço, você pode ter menos alavancagem financeira, vendendo a mesma quantidade de produtos ou até vendendo mais, você consegue ter um número menor de contas a receber, né? Ou seja, você tem uma liquidez maior. Esses são alguns dos efeitos que isso pode acontecer, além do seu cliente ter mais opção, ou seja, a sua função financeira também cresce em serviço e em agilidade. E por último, a questão de atendimento, a própria jornada, né? o próprio portal em que o cliente se atende, que ele busca, que ele navega pelos seus estoques, que ele conversa com o seu vendedor, que ele faz o tracking do pedido, isso tudo, que ele entra no chat, isso tudo é uma sofisticação do seu processo de atendimento. Você tem um atendimento muito melhor agora. Além do balcão que você tem hoje, você vai ter a possibilidade, você vai ofertar para o seu cliente a possibilidade dele ter muito mais informação de preço. E aí, de novo, preços específicos, porque a plataforma pode fazer isso, né? Ter multipreço, cada cliente tem um preço, cada grupo de clientes tem um preço, né? Os impostos estarem calculados ali dentro, né? Essa dinâmica de preço toda acontecer, o vendedor dar um desconto ali, se for o caso, eles conversarem. Então, isso tudo passa a ser muito mais rápido e o acesso aos vendedores passa a ser mais rápido, o acesso aos serviços da empresa de informação sobre como é que está o pedido também passa a ser melhor. Ou seja, na função atendimento, você, uma vez que está digitalizado, sua jornada está digitalizada, você consegue também subir o seu nível de serviço. Nas 3 principais funções de um distribuidor, resumindo, uma vez que você consegue construir a sua jornada digital para os seus clientes, você sobe o nível de serviço dessas 3 e passa a ser um distribuidor melhor. Né? Você pode chegar para as empresas dos fabricantes que você distribui e se apresentar como um distribuidor mais eficiente, porque você, nas 3 funções, você está mais digitalizado. Ou seja, você é melhor que os seus concorrentes e fatalmente os seus clientes vão comprar mais com você e outros clientes vão aparecer porque o seu nível de serviço, o seu serviço de distribuição, ele está mais evoluído e atualizado e disponível no celular de todos os clientes, né, das pessoas. Vamos lembrar que hoje em dia a maior parte dos decisores de compra das empresas, né, especialmente no B2B, são millennials. Né? Então, os millennials já ocuparam mais da metade dos cargos de decisão de compra hoje no Brasil. Que são mais digitalizados, né? Que querem, que têm celular, que preferem comprar pelo celular, e aí existem várias pesquisas que falam isso, tanto no Brasil como fora do Brasil. Então, você fazer isso é você fazer uma lição de casa que os clientes estão pedindo. Eles têm celular na mão, eles querem conversar com as empresas pelo celular também, pelo computador, enfim, de forma digital. Não querem, tem muito menos, eles têm muito menos vontade de conversar muita coisa com os vendedores, não que eles não queiram, mas essa interação diminuiu. Pois é, as pessoas não atendem muito mais telefone, enfim, o WhatsApp está de certa forma tentando suprir um pouco isso, mas como eu falei no passado, o WhatsApp ele faz uma parte, ele tem muitas limitações, ele não é um processo de digitalização, ele é só um paliativo de comunicação que hoje os clientes estão exigindo, as empresas têm isso como uma coisa mais rápida de se fazer. Mas o processo de jornada inteiro tem que ser digitalizado e os millennials
E as pessoas também, não só milênios, também todas as pessoas de todas as idades hoje em dia estão com o celular na mão. É a tendência, né? Existe as pessoas ainda analógicas, né, que a gente diz, ou que não queiram utilizar um processo de uma jornada digital? Tem, mas é a minoria, está ficando cada vez menor, então as empresas têm que se digitalizar. É bom você falar sobre isso, porque fico pensando assim, como que é na prática funciona? Porque como você falou, os vendedores hoje são já a maioria millennials, os compradores também, né? Mas como que é na prática? Uma empresa que hoje é analógica, tem só WhatsApp, telefone lá, como que é esse processo de como você começa na prática mesmo? Pensando num case interno, como que passo a passo para digitalizar um projeto. Para digitalizar, como você falou, para chegar no balcão digital, uma meta, né? Mas como que a gente chega lá? Vamos lá. Acho que o passo número 1 é a liderança decidir. E qual que é a decisão? A partir de agora, os nossos clientes vão ter uma experiência digital, uma experiência online, né, no celular. Então, essa decisão tem que ser tomada. Esse é o passo número 1. E você não faz isso de uma hora para outra. Você vai fazer isso em etapas. Então, uma vez que essa decisão está tomada, é escolher uma plataforma, né? E aí, CWS Digital é uma plataforma especializada em compra e venda de produtos, tanto B2B, tem muitas funcionalidades B2B, a maior parte dos nossos cases são distribuidores ou fabricantes, mas também varejistas, grandes varejistas têm que fazer isso. A plataforma se adapta a todos esses processos, especialmente empresas que têm dezenas ou mais de ou dezenas ou até uma centena de centros de distribuição, é onde a plataforma mais atua. Então, uma vez a decisão está tomada, você tem que decidir a plataforma se fazer isso. Uma vez que isso foi decidido, né, qual que é o próximo passo? É você lançar o mais rápido possível um portal em que tenta, e o mais rápido possível, diga-se 30, 60 dias. Subir todo o estoque, né, que não é uma coisa fácil. Você tem que fazer isso da forma mais rápida e que não precisa ter todo o nível de serviço que a empresa tem. Então, como que funciona, né? Você sobe aquele MVP que se fala, né? Que significa isso? Significa você, o mínimo possível, escolher alguns produtos, escolher alguns clientes para utilizar, alguns vendedores e começar a criar um atendimento, começar a tentar replicar o seu atendimento que você tem hoje num portal digital, né? E aí você vai ter o que é básico, né? Aí a partir do básico que você tem, aí você cria uma squad, que a gente fala, um grupo de profissionais de diversas habilidades, alguns profissionais de cadastro de produto, outros de integração tecnológica, outro profissional de vendas, outro profissional de tecnologia de TI, do RP, para fazer as integrações. Então você pode fazer algo no início sem integração, o mais rápido possível, testar com alguns clientes, com alguns produtos mais simples, e aí ao longo do tempo, né, durante alguns meses, isso é um processo contínuo, mas os primeiros 12 meses em especial, você tem que investir nessa digitalização de cadastro de produtos, é muito importante, passa a ser sua vitrine. Então, o que você antigamente dava pouca importância, que é o cadastro do produto, porque era só o vendedor que tinha acesso, então você não precisava escrever, não precisava ter muita sofisticação no cadastro. Agora, como ele vai ficar exposto, então isso passa a ser uma coisa fundamental. Você também tem que investir nas integrações, você tem que ver na replicação do que existe no RP para que seja o mais fácil possível para o cliente, né, e você consiga analisar internamente o que realmente precisa ser integrado ou não, para que a plataforma consiga passar essa informação para o RP. Enfim, você tem que ter um grupo de pessoas trabalhando constantemente para que do MVP, daquele processo mais simples que você tem, depois de um tempo você tenha praticamente toda a sofisticação interna que você tem de formas de pagamento, logística, regras de preço, enfim, tudo isso esteja replicado na plataforma de tal forma que o cliente consiga entrar e ele consiga perceber que ele e o vendedor, né? O vendedor também, quando ele entra na plataforma para usar a plataforma como uma ferramenta de vendas, ele consiga entender ali que o pedido sendo colocado ali é mais fácil de que ser colocado dentro do RP, e uma vez que ele está usando essa plataforma para inserir os pedidos, para fazer os carrinhos, para mandar para os clientes, ou para literalmente inserir um pedido mesmo de ponta a ponta, sem que o cliente às vezes participe desse processo, ele vai participar depois, por exemplo. Todos esses cenários são possíveis. O vendedor tem que perceber ali que ali
tudo que ele precisa dá para ser feito, né? Os descontos, os formas de pagamento, enfim, tudo que ele faz dentro do RP hoje, ele passa a fazer dentro dessa plataforma. E aí o que é importante a empresa entender é que toda a interação de pedidos passa a ser feita numa plataforma de front, não mais uma plataforma de back, né? Que é num RP ou num CRM. Né? A plataforma de front passa a ser a plataforma que tudo que tem a ver com vendedor ou cliente, ela que processa, e isso vai dar uma série de benefícios para a empresa vai, tudo isso que a gente falou, ela vai se beneficiar de utilizar essa nova tecnologia, e esse CRM passa a receber essa informação agora integrado, por exemplo, se a empresa tem CRM, dos pedidos e do comportamento do cliente ali na plataforma, o RP também começa a receber essa informação diretamente, e aí o balcão da empresa ali, o balcão físico da empresa, passa a usar essa plataforma de front como uma plataforma principal de colocar pedidos. Né? O televendas também começa a usar essa plataforma como plataforma de pedidos também, de navegação dos estoques e pedidos. O vendedor começa a usar isso no celular dele ou no computador dele também para inserir pedidos. E, por fim, e mais importante, o cliente passa também a fazer o uso dessa plataforma, interagir com todas as pessoas, os vendedores, ou o televendas ou o vendedor passa a interagir, e o cliente também passa a fazer parte do processo de venda, de compra. Ele faz o carrinho inteiro, ou ele navega, ele conversa com todo mundo ali. Por isso que tudo que é vendedor e cliente tem que usar a mesma plataforma para que o comportamento todo seja analisado, tudo seja dentro do mesmo banco de dados, a vitrine de produtos é a mesma, e isso muda a realidade da empresa, passa a ter um processo, fazer parte da jornada digital do cliente. E aí o cliente passa a perceber que de fato aquela empresa está digitalizada. Né? Quando ele entra lá, aqueles vendedores estão ali, o balconista está ali também, está todo mundo ali. Ele consegue fazer pedido, navegar, os estoques estão ali também. Ou seja, a digitalização passa a ser natural. Então, desde o MVP até a completa integração entre CRM e RP, e a colocação de 100% dos pedidos da empresa dentro de um processo de uma plataforma de front. Esse é o caminho aí que tem que colocar. Claro que eu simplifiquei, mas esse normalmente é o caminho, com uma equipe trabalhando durante meses, talvez 12 meses, talvez 24 meses, para que esse processo todo aconteça ao longo do tempo. Você sai de 0% para 100% dos seus pedidos serem feitos numa plataforma de front, e aí você virou uma empresa digitalizada. Então existe isso 100% digital, dá para ser 100% digital? Dá para ser 100% digital, existe isso e deve ser assim. Né? Acho que esse tem que ser o objetivo de todas as empresas, né? 100% dos pedidos serem colocados numa plataforma de front, para que você não tenha nenhum desvio de dados ou alguma coisa que não possa ter. Claro que no B2B tem casos de casos, às vezes você vai ficar, os últimos 5% são muito difíceis, você tem que investir mais em tecnologia, talvez você vai ter que investir mais no finalzinho, as empresas tendem a ficar ali mais ou menos no entre 70% e 100%, mas o ideal é chegar em 100%. Muito obrigada, Vinícius. Essa foi a segunda parte da entrevista com Vinícius Dias. Obrigada.